Então essa é a segunda parte, né? Atos capítulo 5, versículo 17 até o 42. É um trecho longo, né? Mas contínuo. E aí acho que dá pra gente refletir sobre esse ponto, né? Assim, eu não sei, eu penso assim, um pouco fora da minha realidade, né? Esse texto assim que a gente leu, acho que a gente comentou aqui em outras segundas-feiras, né? Que há muitos tipos de perseguição, há muitas questões que às vezes não acontecem de uma forma, mas acabam acontecendo de outra, né? Mas o fato é que esses discípulos estão começando agora a sofrer uma perseguição, vamos colocar assim, pelo menos mais serrenha e até direta, né? Não sobre toda a comunidade, mas muito sobre eles que tinham ali essa responsabilidade de, digamos assim, de ensinar a palavra, de falar a palavra, como eles mesmos falam, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, de falar a respeito do Senhor, né? E uma das coisas que me deixa muito, assim, intrigado é o primeiro versículo que a gente leu, né? Que diz assim, olha, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, né, da seita dos saduceus, estou falando de uma liderança, tomaram-se de inveja, né? Isso é uma coisa, assim, que é bastante impressionante, porque talvez a gente espera que de uma liderança, né, de pessoas que tinham um conhecimento muito, digamos assim, aprofundado da lei dos profetas, né, fossem pessoas que fossem se debruçar, fossem analisar aquelas palavras, fossem ponderar aquelas palavras, né? Você vê que a grande chave realmente não está na mente, né? Ela está no coração. Por isso que a Escritura disse, né, com a nossa boca a gente declarar e com o nosso coração a gente crê, né? Isaías diz que nem os loucos errariam o caminho, prova que a escolha não é feita pela mente e sim pelo coração, né? Por esse aspecto da nossa alma. E mesmo alguém com muito conhecimento, né, de posse de muita vivência ali, né, desse grupo religioso, você vê que ainda assim essas pessoas foram assaltadas pela inveja, né? Elas não conseguiram se livrar desse sentimento e poder analisar a mensagem que estava vindo e confrontar essa mensagem, como algumas pessoas sim fizeram, né? Então assim, me lembra, não sei se vocês por acaso também veio na mente de vocês, muito a história de José, né? Assim, em Gênesis, José é uma figura de Cristo, um tipo de Cristo, e ele conta a história de uma forma como o Paulo nos ensina, como uma sombra, né? Mas de fato a figura é brilhantemente como o Senhor faz assim, uma projeção daquilo que ainda há de acontecer, né? José tipifica Cristo, os irmãos, né, são os judeus que, tomando ele de inveja, venderam ele, né? Muito parecido com aquilo que os judeus fizeram com o próprio Cristo, né? Aquelas moedas, inclusive, que Judas recebeu para poder traí-lo. E é muito interessante que tanto José, né, que na verdade vai à frente, e depois ele é o próprio remidor da nação dele, né? E isso também vai se cumprir na profecia de Zacarias, né, quando diz que todos os judeus, todas as famílias vão chorar como se perdesse o único primogênito, e aí sim eles vão reconhecer aqueles a quem eles transpassaram, né, mostrando essa figura de uma forma muito, muito precisa, né, como olhando e aí vendo, sim, não, ele realmente de fato é o Cristo, depois da decepção, depois da situação que eles vão passar, há esse reconhecimento, esse relato lá em Zacarias, e assim eles clamam pelo Senhor, já próximo ali do grande desfecho, né? Então assim, seria muita inocência às vezes a gente achar que todas as pessoas vão receber a mensagem, que todas as pessoas vão aceitar, digamos assim, né? Às vezes até pessoas conhecedoras, evangelicamente falando, né?
É engraçado que em todo momento da história Deus está sempre tirando um povo dentro de outro povo, né? Isso desde lá da primeira família, vamos colocar assim, né? Então a gente tem aquilo que a gente vê e a gente tem aquilo que Deus vê, né? Que é diferente do que a gente vê, né? E sempre a gente vê essa figura, né, do remanescente ao longo do Antigo Testamento. Fato é que esses homens que estavam esperando a manifestação do Cristo, que estavam esperando o Messias, que na verdade conheciam as profecias, agora são tomados de inveja. E você vê que, tomado de inveja, o que eles vão fazer? Eles vão prender os apóstolos e recolherem ele em prisão pública. Você vê que não é nenhuma coisa que no raciocínio natural humano, né? Por que eu estou fazendo mal? Por que eu estou buscando mal? Você vê que muitas das ações, às vezes, não tem um raciocínio natural. Por que aquela pessoa falou isso de mim? Por que aquela pessoa... Às vezes a gente tenta buscar situações lógicas que tentam fazer com que, pelo menos no nosso entendimento, aquela conta feche. Mas, como também, né, nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, né, mas contra principados, potestades, né, espíritos malignos, hostes malignas do ar, a gente percebe que muitas vezes a gente não vai encontrar essa explicação. Essa é a verdade. A gente não vai encontrar essa lógica. Entendeu? Imagina se Pedro aqui fosse ficar com um problema pessoal com os saduceus ou com os fariseus, ou fosse ficar com um problema porque eles colocaram ele na prisão, né? Já estava bem nítido para Pedro aqui que não era uma questão pessoal. Aquela briga não era contra Pedro, era contra o reino, né? Era contra a manifestação do Cristo, né? Então, assim, isso leva a gente, muitas vezes, dentro da nossa realidade ou do nosso contexto, né, a tentar de alguma forma também aplicar isso, né? Muitas das coisas que às vezes nós passamos ou sofremos ou às vezes atravessamos não são situações, às vezes, ligadas diretamente à nossa pessoa ou ataques diretamente ligados a gente, né? Mas a quem a gente representa. Se você diz que é um embaixador, por exemplo, sei lá, do Zaire, do Congo, né? E você entra no outro país onde o Congo não é bem visto, nada tem a ver com Alessandro, pessoa física, mas contra ele representando aquela nação, né? O Congo, né? E assim a gente pode entender também como uma metáfora no mundo espiritual, né? Se a gente entra num local representando Cristo, sendo luz do mundo, sal da terra, né? Ainda que às vezes sem palavras, mas digamos o testemunho que a gente leva, isso já é o suficiente muitas vezes para gerar e provocar uma série de coisas naquele ambiente, e muitas vezes, como alguns gostam de usar essa palavra, sofreu algumas retaliações, como por exemplo não só Pedro, mas Paulo também, né? Há muitos relatos em todas as cidades que ele entrou. Então, assim, mas o que é muito interessante também nessa passagem é que você vê assim, como Deus, cara, assim, por mais que aconteçam situações aparentemente injustas ou situações que, né, pô, o cara está pregando a palavra, o cara está ensinando o evangelho, né? São situações assim que, puxa vida, seriam da gente, digamos assim, instigar muito a nossa justiça própria. Você vê que quando a pessoa tem essa compreensão, esse entendimento, né, não há uma revolta, você vê como, por outro lado, Deus também age em várias situações, né, de Paulo, abrindo lá a prisão, né, Paulo e Silas, e agora também, uma experiência muito tremenda, que diz assim, de noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu eles para fora. Olha só que coisa interessante, um anjo, né? Ide e se apresentai no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ou seja, continua anunciando, continua falando aquilo que o mestre ensinou vocês, né? Bacana, né? Porque você vê que ele está falando da verdadeira vida, né? Como Pedro falou, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna, né? Então, assim, é uma palavra claramente falando da eternidade, falando do caminho, né? E eu fico pensando assim, a Escritura fala que eles ficaram perplexos porque as pessoas voltaram lá no dia seguinte para pegar ele, o lugar estava preso, a porta estava com um cadeado, segundo o relato que eu não sei se foi a Nara que leu, os guardas estavam lá, mas os caras não estavam. Então, assim, até isso é interessante, que diz assim, ó, mas o anjo veio e abriu a porta. Mas de fato ele abriu a porta de um jeito, só para a gente pensar um pouco no milagre, né? Que depois, quando você lê lá na frente, mas ele abriu como? A porta estava trancada, estava com cadeado, o guarda estava lá, todo mundo passou, ninguém viu,
ninguém enxergou eles passando, né? A porta fechou, ou seja, Deus providenciou um escape, Deus providenciou, né? Ali entrou mesmo com providência nessa situação de uma forma sobrenatural, né? E assim, isso... Aí cai naquela coisa, né? Se Deus fez isso pelo discípulo, não faria isso pelo filho? Aí vai como Jesus se entregou mesmo, né? Porque quando Pedro vai e corta a orelha, ele falou, olha, você está me defendendo, mas se fosse para isso, assim, resumindo, né? Se fosse para isso, viria uma legião de milícias de anjos e faria isso por mim, né? Aí caracteriza mais como foi a entrega de Cristo pela humanidade, né? E assim, talvez uma direção de como nós devemos ser como ovelhas mesmo, né, rumo ao matador, ou seja, nosso posicionamento não é pegar a espada como Pedro fez, né? O Senhor falou basta, e descansar, né? E descansar mesmo, né? Que não é, como a palavra fala, não é a gente que peleja. Não é a gente que peleja, né? Não é por força e violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui eu acho que é uma grande situação, uma grande lição, que muitas vezes quando a gente é afrontado, quando a gente entra, as pessoas entram contra um embate, né? Ou caluniado, qualquer circunstância que se levante realmente, né? Como é importante o discípulo estar consciente da postura que ele tem que tomar, em confiar no Senhor e descansar no Senhor. Às vezes não é tão somente se explicar, se defender aquela coisa toda, né? Mas é realmente entender que Deus quem opera essa providência ou esse escape, né? Então assim, os sumos sacerdotes ficaram completamente perplexos, né? Porque diz assim, olha lá, estava o cárcere fechado, com a segurança, com as sentinelas, assim, coisas diferentes estavam acontecendo e nem assim, às vezes, a pessoa para pensar. É outra reflexão também, pô, tipo assim, calma aí, gente, vamos dar uma parada. Pô, a gente não tá, né, assim, pô, acontece uma situação dessa, os caras estão tranquados, os guardas estão lá, ninguém viu, os caras estão no templo, eles são 2 pescadores. Então, assim, mais uma vez, só para reforçar, a gente não tem que esperar do inferno a lógica humana, não tem que esperar daquele indivíduo que o inimigo está usando uma lógica, porque assim, pô, vamos, caramba, dá um temor, alguma coisa assim, não. Pega os caras lá, vão prender e vão continuar fazendo. Ou seja, a inveja, diz o livro de Provérbios, ela é pior do que os ossos apodrecidos, ou a podridão dos ossos, né? Então assim, a inveja é uma coisa muito terrível. É muito terrível. Leva o ser humano a fazer coisas que não... Coisas sem lógica. Caim matou Abel. Coisas sem lógica, como matar o irmão. Como o irmão matar o próprio irmão, como o irmão vender o irmão, como foi o caso de José, né? Porque eles tinham inveja daquela situação, daquele irmão do pai dar tanta atenção para eles. Então assim, é um sentimento que realmente, como a gente precisa da ajuda do Senhor, e às vezes é muito comum a gente achar, é normal na nossa cabeça assim, não, mas eu não tenho inveja, né? Às vezes a gente não consegue ver alguma situação de inveja, né? Mas seria muita pretensão nossa dizer que nunca teve inveja ou que nunca terá inveja, né? Até porque é uma coisa que chega muito sorrateiramente e às vezes sempre quando a gente está com sentimento de inveja a gente tem uma justificativa, é igual eles. Você tem inveja? Eles iam falar, não tenho nada, a gente só está aqui como... assim, sempre que tem uma situação. Então como é importante a gente se humilhar diante do Senhor, no sentido de como Davi, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, arranca-o e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da vida, né? Aplana as veredas do meu coração, né? Guia-me pela tua vereda. Então o tempo todo, uma oração, um clamor, um pedido de ajuda de alguém consciente que no seu coração pode entrar a inveja, pode entrar o ciúme, pode entrar a competição, pode entrar sentimentos dos quais nós não gostaríamos, mas podem simplesmente vir, como Jesus falou, de dentro do nosso coração, né? Então assim, é uma postura muito de viver na dependência do Senhor, né? De reconhecer muito a nossa miséria. É muito interessante porque grande parte dos problemas da nossa vida, pelo menos da minha vida, né? Elas surgem sempre quando eu perco essa visão, né? Porque no final é a gente olhando para a cruz, vendo o Senhor crucificado, alguém que é santo, que é justo, que é bom, né? Morrendo no meu lugar. Essa é a centralidade do Evangelho. A hora que eu olho isso, não tem como eu ver aquele homem que é santo, que é puro e que é justo, né? Que é Deus,
que está ali, que ressuscitou, não tem como eu não olhar para mim e ver o tamanho da minha miséria, ou ver como moribundo sou, ou como pecador eu sou, alcançado por essa graça. Então a centralidade do Evangelho está aqui. A hora que eu perco essa visão de Cristo na cruz, a hora que eu perco a visão da salvação, no sentido mais simples, como Pedro pregou, como Paulo pregou, né? As minhas reações começam a ser: eu não mereço, ou aquele cara me deu uma volta, ou aquela pessoa não vai me pagar, ou qualquer tipo de pensamento que muitas vezes o inimigo tenta colocar às vezes no nosso coração. E às vezes, não estou falando que a gente não tome atitudes naturais, não é isso, eu estou falando daquele sentimento que se apropria de nós, que assalta a nossa mente, que faz a gente pensar dia e noite naquilo. Caraca, mas isso não pode ficar assim, tal. Aquilo que assalta a gente, que ocupa a nossa mente e o nosso coração. E às vezes faz isso. O que o inimigo faz? Ele já tenta nos colocar numa situação de superioridade. Porque se eu estou tremendo com aquela pessoa, se eu acho que aquela pessoa não vale nada, né? E a gente vive isso mesmo. Eu às vezes me pego nesse erro, né? Comemoro, né? Falei assim, pô, esse garotinho ladrão mesmo tinha que estar na cadeia e tal. É verdade, ele realmente é um ladrão e tinha que estar na cadeia, não estou falando nada errado, mas não é disso que eu estou falando, é do sentimento que às vezes se apropria do meu coração, como eu também poderia ser no lugar dele. Não poderia estar no lugar dele. Ou eu, por exemplo, quando imprimo uma charge de alguma coisa pessoal no meu trabalho, também não estou usando alguma coisa que não é minha. Em pequenas escalas também não estou cometendo algum equívoco que não é correto. Será que eu sou tão justo aos olhos de Deus como eu me acho? Né? Ou será que, na verdade, se eu tivesse com a minha visão em Cristo, eu iria olhar e falar assim: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, que ele possa ser alcançado, que haja um profundo arrependimento, que haja realmente uma mudança, que isso realmente tire aquela pessoa daquela situação. Não deixando de coisa que ele está pagando. Ele vai pagar pelas consequências, né? Então assim, Senhor, tem misericórdia e tal, opera assim. É a situação das vezes da gente ocupar aquela cadeira de juiz, né? E o próprio Senhor Jesus falou assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. As minhas palavras é que vão julgar vocês nos últimos dias. Então assim, eu vejo essa estratégia do inimigo, uma estratégia às vezes muito bem bolada, entendeu? Porque a pessoa está errada, a análise que eu estou fazendo está certa, aquilo cresce, está numa conversa, vem um comentário, aquele enche o meu coração, a primeira já marretei esse, aí vou marretar um outro, aí daqui a pouco quando eu vejo, é difícil no final do dia dizer que o meu coração está cheio da salvação, da alegria da salvação, de ver Cristo crucificado, porque isso requereria a posição minha de joelho, de humilhação, de como Davi falou, Senhor, eu não sou nada, o Senhor é minha única porção, minha única herança, né? Eu sou um aflito, como ele tantas vezes declarou, né? Então assim, a gente vê que o segredo realmente, como a Escritura coloca, né, é humilhar-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele no seu tempo oportuno vos exaltará. Ou lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sempre em questões, em vez de eu pleitear minha ansiedade, em vez de eu marretar, de eu colocar, sempre essa situação de descer e de me colocar na minha posição de homem, de dependente de Deus, de alguém que precisa de Deus, né, para não ter algum repente, alguma situação que muitas vezes eu acabo me condenando pelos meus próprios lábios, né? Então assim, eles trazem aquelas pessoas para o Sinédrio, né? Os discípulos interrogam eles, né? Volta aquilo que a gente já estudou, né? Eles estão querendo que a pregação seja interrompida, né? Você vê claramente aqui, de novo. Lá no 3, né? Lá no 3. Quem é que está interessado? É o cara lá, o saduceu, o fariseu, ou é Satanás e quer simplesmente interromper a propagação daquela mensagem? Eu não falei, você falou? Exatamente, aqui ele falou assim, ó. Trouxeram os apresentados dos sinédrios, dizendo: expressamente ordenamos que vocês não ensinassem esse nome, contudo vocês encheram de Jerusalém dessa doutrina, e agora querem lançar sobre nós o sangue desse homem, né? Então assim, existe aquela situação como a gente sempre conversa, do natural e do espiritual. Existe o natural, os fariseus e saduceus não querendo assumir a responsabilidade pelos seus atos, como você colocou, que aí a gente recebe, né, aquela consequência, e também o inimigo usando uma situação claramente para interromper um propósito espiritual, né? E aí Pedro fala claramente que importa obedecer a Deus do que aos homens mais uma vez, né? Mesma situação que ele coloca lá atrás,
ele coloca agora e ele reforça de novo, ou seja, ele não entra em discussão pessoal, não, mas foi você, não, mas aquilo, mas o fulano, mas estava lá naquele dia, você não fez nada, está vendo Pilatos? Não entra em discussão tola, como Paulo aconselha Timóteo, não entra em situações pessoais, ele fala claramente aquele evangelho mais simples e puro, dizendo que o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês penduraram no madeiro, e ele, porém, hoje está à sua destra, Deus o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então, assim, é muito importante você ver, assim, a centralidade deles, né? O coração deles muito voltado à pregação bem simples, bem básica. Ah, mas não sei o que... Cara, eu não estou falando nada, assim. Deus se fez homem, é Jesus Cristo de Nazaré, entendeu? Ele veio para pregar e anunciar, né, o reino de Deus e mostrar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele foi pendurado no madeiro, foi pendurado no meu lugar, foi transpassado pela minha transgressão, pela minha culpa, né? E tudo isso ele fez para trazer a nós arrependimento, remissão, redenção da nossa própria realidade de vida como homens adâmicos, né? Então ele fala, nós somos testemunhas desse fato. Então isso é que é testemunha, né? Quando a gente fala assim, testemunhar ou dar testemunho, às vezes a gente pensa muito só num aspecto do testemunho que é um comportamento correto. Mas tem muito ímpio, muito mesmo, um comportamento correto, íntegro e tal, que às vezes é muito mais correto ao pé da letra em algumas questões do que eu, entendeu? Então assim, quando a gente fala isso é só um aspecto do testemunho. O outro aspecto do testemunho é ser uma testemunha de fato, não ocular, porque nós não estivemos lá, mas por unidade com o Espírito de Deus, que fala com o nosso Espírito de que Jesus está vivo. Então assim, olha, o Espírito de Deus que habita em mim, todos os dias testifica que Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Esteve morto e agora vivo, como ele falou em Apocalipse, né? Então assim, aparece realmente uma figura, Gamaliel, extremamente respeitada no Sinédrio, né? Que tem uma palavra de sabedoria tremenda. Assim, cara, é tremendo mesmo, né? Mais uma vez você vê que ele não entrou na situação daqui, dali, você falou assim, gente, veio Teudas, olha a situação que houve, veio Judas, cara, se isso aí for do homem, isso não vai prosperar, cara. Agora, se essa situação for de Deus, cuidado, vocês podem se achar lutando contra Deus. O cara profetizou, né? Com toda a dureza do coração dele, ele tem um momento de lucidez ali, até de temor a Deus. Né? Quando sai de Deus, deixa acontecer. Deixa acontecer, porque senão a gente vai se encontrar lutando contra Deus. Então, é possível o povo de Deus lutar contra Deus? Gente, toda a Bíblia mostra que sim. Desde Caim até toda a história de Israel e na própria Nova Aliança, vários aspectos demonstram também. Até hoje, quantas vezes eu na minha vida lutei contra Deus em alguns aspectos, em algumas vontades, resisti, fui teimoso, estava lutando contra aquela situação, achando que estava lutando contra meu pai, ou contra minha mãe, ou contra uma situação, e na verdade eu estava lutando contra Deus sem perceber. Lembra de Balaão, que estava quase socando a mula, e na verdade ele não estava vendo o anjo? A mula falou com ele, mas é um exemplo bom. Falou com a mula, igual esse caso aqui do milagre, que o nego saiu, que foi uma coisa... Mas nem aí, cara, você não tem noção, seja... Quando entra em uma situação de obstinação, de dureza, de rebeldia, desobediência, cara, a verdade é que o nosso coração é assim, a gente não escuta mais ninguém, a gente não escuta nada de ninguém, é só a misericórdia de Deus, é só o Espírito de Deus que pode entrar lá no nosso coração e bater naquela pontinha e falar assim, cara, olha, ouve essa pessoa, ouve essa situação que sou eu que estou falando com você, não é essa pessoa, sou eu que estou falando com você, né? Então assim, é muito bem lembrado da situação de Balaão também, né? Então assim, como a gente aqui está lendo o texto, é muito normal, quando a gente lê o texto, que a gente se coloque no lugar de Pedro, né? No lugar de João, de Tiago, mas a grande verdade é que algumas vezes nós podemos assim, estar no lugar deles, vivendo situações assim, e sendo confrontados e retaliados, mas às vezes a gente pode estar do outro lado. Em alguma situação, a gente pode estar sendo a resistência, a gente pode estar sendo digamos assim, o rebelde, né? E às vezes essas coisas não ficam tão claras assim, né? No último pontinho aqui, que eu acho também muito interessante,
né, eles dizem assim, eles mesmo assim açoitaram eles, ou seja, mesmo não tendo culpa nenhuma, né, eles apanharam. Então assim, é uma coisa que é muito difícil, como eu falei, não é a minha realidade, não é a nossa realidade, mas assim, o natural é quando você sofre alguma dor ou alguma perda que a gente fique, chateado, né? Não tem como ser hipócrita, né? E aqui você vê que é uma situação do Senhor, da graça de Deus, que já está operando de uma forma assim, bem natural na vida deles. Já não são eles, é o Senhor neles, né? É bem claro, que diz que eles se retiraram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrer a afronta desse nome. Então é como a tribulação, como Paulo fala mais lá na frente, né? Eu me alegro nas tribulações, nas injúrias, nas perseguições, na nudez, na fama. É quando as situações que parecem adversas ou parece que vêm para nos destruir, aquele discípulo, aquele indivíduo já tem a consciência que aquilo serve para fortalecê-lo, crescê-lo ou ter mais experiências da graça de Deus. Né? Assim, é muito ruim estar na prisão, mas quem poderia ter uma experiência de contar que o anjo foi lá e abriu e saiu, né? Eles que viveram essa situação. É muito inseguro pisar na água e afundar, mas quem pisou na água e não afundou foi Pedro que viveu aquela experiência. Então, sempre com a experiência tem um risco. O risco não é um risco, porque na verdade Deus está no controle, é um risco para a nossa carne. A nossa carne tem medo da cruz, a nossa carne tem medo da perda, a nossa carne tem medo de tudo isso. Mas na verdade a Escritura mostra o tempo todo que Deus está no controle, né? Que Deus está ali preservando de um modo ou de outro, em vida ou em morte. Assim, cada discípulo, cada pessoa teve a sua experiência, né? Daniel ou outras pessoas, mas assim, mostrando que realmente Deus guarda e livra a pessoa na tribulação ou na angústia que ela está passando. Não poupa ela disso, mas livra ela durante aquele processo que ela está passando. Eu estava pensando nisso esses dias, e pensando, se uma pessoa assim, se fazer conhecido no nosso coração, transformar a gente em sandália, acho que a eternidade é conhecer o Senhor, acho que está na Escritura. A gente conheça, como é que a gente vai conhecer assim, um Deus que cura se a gente não experimentar uma doença? Um Deus que é pai se a gente não se sentir órfão uma vez na vida? Um Deus que de conselhos quando se a gente não passar por uma situação que tu não tem como pensar, tu não sabe pensar, tá tudo confuso. Acho que quando, na minha cabeça assim, quando eu começar a entender que realmente, caraca, Deus é Pai, Ele tem essa obra fazendo no seu coração, Ele quer se manifestar para esse Deus. Vai vir uma eternidade com Ele. Eu estava vendo isso aqui, tem uma eternidade com Ele. Então, isso aqui, cara, se for para me fazer ser mais conhecido, conhecer mais do que eu vou passar uma eternidade, então tu já não liga mais. Eu acho que os apóstolos já não... Cara, eu já entendi, não sou daqui, sou peregrino, vou passar, eu tenho uma missão que Cristo está me dando, de levar a palavra para meus irmãos, então o resto já é resto. Eu acho que eles viraram a chave, assim, sabe? Já tinham... Eles realmente sabiam que já tinham sido mortos com Cristo, assim, sabe? Que a verdade estava com eles e acabou. Eu acho que o grande sacada, assim, É porque também na morte de Cristo, eles viram que tudo aquilo que Cristo falou com eles durante 3 anos e meio era verdade. Né? Então, assim, é algo que... Não, se eu ganhei, vamos dizer assim, eu abri mão, e realmente aquilo que ele falou aconteceu, daqui para frente, se ele veio o Espírito Santo vai me guiar. Então, para mim é lucro. E hoje sobra pra gente essa experiência, tipo assim, o Senhor está falando com a gente, da gente se permitir viver, né? Você está trazendo esse contexto também, se permitir viver isso, ver isso na nossa vida, né? Ter essa interação com o Senhor, ver que é verdade, provar e ver de que o Senhor é bom nesse sentido, né? E aí também, de alguma forma, viver essa experiência também, né? Como os discípulos agora desse último momento, né? E é um aprendizado, assim... algum momento correram, né? Alguns correram em alguns momentos lá, né? Quando estavam aprendendo, né? Alguns tiveram receio, tiveram medo, uns foram para Emaús, para essa situação, tiveram o tempo deles lá de amadurecimento, né? E tal. Mesmo depois, algumas situações como Cornélio e tudo viveram de dificuldades, de situações que eles tinham sido aculturados e tal. E hoje, diante da gente, acho que esse é o maior desafio, né? Que é se permitir viver isso,
né? Não olhar, como você falou, a solidão ruim, essa situação ruim, aquela situação ruim, uma doença ruim, se permitir isso, né? Eu gosto muito daquele pastor de São Gonçalo, aquele irmão que teve uma experiência assim, muito legal, que ficou, tem coisas que a pessoa fala fica marcada, né? Que o câncer tomado, e uma pessoa terminal, né? Você vendo, é ruim, eu me sinto mal, vendo a pessoa naquele estado, já me sinto mal, porque é uma situação ruim, né? Você não quer ver a pessoa daquele jeito. E ele, já ali no final, os irmãos orando, intercedendo, vigília, aquela coisa toda, eles falaram assim: irmãos, se o Senhor me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se o Senhor não me curar, eu vou ver a glória de Deus. Então ele tinha consciência clara que a glória de Deus se manifesta de qualquer forma. Se ele for curado, vocês veem. Se eu não for curado, aí, amigão, desculpa, eu vou ver. É porque a gente vive num evangelho, assim, falando em nível Brasil. Acho que de repente até, eu não penso mundial, mas pelo menos aqui no Brasil a gente vive um evangelho tão raso, de que tem uma coisa que uma vez eu não digo crise, mas eu não consigo entender. Como é que tem crente que tem medo de morrer? Tem crente que tem medo de morrer. Eu falei, gente, pra gente morrer é lucro. A gente tem que almejar a nossa ida com Cristo. Se Jesus voltar e eu estiver vivo, eu vou ser glorificado, mas se eu morrer, eu vou direto para o céu. É assim. E às vezes você não vê as pessoas falando isso, porque você vê um evangelho tão raso, algo assim tão superficial, né? Da casa, do carro, do que Jesus pode, do que Deus pode te dar, mas do que você pode dar a Ele, ninguém fala, que eu fico impressionado, sabe? E às vezes as pessoas falam, eu vi pessoas falando sobre o muçulmano, mas de repente aquele xiita lá, ele é mais, vamos assim, entre aspas, mais crente do que eu sou, porque ele vai lá, bota a roupa, matou um monte de gente, mas se você for ler lá o Corão dele, na parte que ele lê, ele pratica aquilo. Para ele, no ensinamento dele, lógico, a gente tem um ensinamento errôneo, eu não estou falando que ele está certo, não. Mas eu estou te falando que na prática... Ele é coerente dentro do erro dele. Dentro da prática de fé dele, ele é coerente. Uma coisa que muitas vezes nós, como cristãos, não somos. No sentido de prática. Entendi, de prática de evangelho. Né? Da prática evangélica. De quê? Para ele, o xiita lá, tem lá no pensamento dele que se ele morrer fazendo aquela causa, ele vai para o paraíso e vai alcançar lá não sei quantas virgens, né? Não sei quantas virgens. Mas o cristão, muitas vezes, quando o cara chega para você e fala assim, olha só, você, irmão, vai morrer, né? Vamos dizer assim, o teu viver é Cristo e o teu morrer é lucro. Não, mas eu não quero morrer não, quero morrer, eu quero viver mais. Mas aí você vê como é bom essa deixa que você está colocando a prática, como a prática é bom e ela refina as nossas crenças, né? Porque, por exemplo, é só nesse momento que a gente, assim, Deus sabe, né? Mas a gente não sabe. É só nesse momento que a gente pode atestar, aí tô falando de mim mesmo, né? O quanto aquilo que eu digo está alinhado o que eu creio. Por exemplo, a gente pode falar que Daniel de fato era coerente, porque quando foi, realmente, ele não deixou de orar e foi preso até por causa daquela questão da oração de não orar prestar e orar ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Mas assim, existem outros exemplos de pessoas que, até a própria situação, se a gente pegar o exemplo de Pedro, né, nesse momento da vida dele, nunca vi esse homem, não conheço e tal, e durante 3 anos, tinha visto Elias e Moisés na nuvem, transfiguração, morto levantando, né, situações assim da menina e da viúva de Naim, centenas de milagres, né, que a Bíblia falou que se fosse relatar tudo, nem daria em tanto livro. Então olha quanta experiência ele viveu, mas na hora que ele foi checado, aquela situação que veio realmente ali, não estava, digamos assim, não era algo, como você colocou, né? Não era uma prática ainda, e todo aquele conhecimento, voltamos no conhecimento, que legal, e todo aquele conhecimento que ele tinha adquirido, de sair, expulsar demônio, tudo aquilo e tal,
não colaborou nem 1 milímetro para ele falar assim, pô, cara, eu tô com medo, mas eu sou sim, eu sou um discípulo. Nem isso, entendeu? Então, assim, como às vezes, existem relatos até na Idade Média, no tempo negro da igreja, né? Eu lembro pelo menos de um mártir que ele negou a Cristo, né? Depois ele voltou, o pessoal queria liberar ele ficou em crise, né? E aí ele pediu perdão, e ele começou a pregar, prendeu ele de novo, e ele mandaram ligar, ele não negou, e aí ele foi mesmo firme, né? Mas como aquilo balançou ele no início, né? E como todos os dias a gente está, de alguma forma, acho que essas provas do dia a dia, elas servem muito pra gente, porque assim, cara, quando eu olho pra minha ansiedade, não tem jeito como eu não associar ela, né? Às vezes eu tô assim e tal, a coisa, esse geral, a minha ansiedade particular, Rafael, não transparece um pouco de desconfiança de Deus, de falta de confiança, né? Mente tomada. Pô, a Escritura diz que a paz de Deus guardará, a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Filipenses 4, guardará a vossa mente e o vosso coração. Pô, às vezes eu consigo discernir que minha mente tá doida, meu irmão, tá pensando em 1 milhão de coisas, preocupada, tomada e tal. Então, naquela hora, eu me deixei ser assaltado pela ansiedade. A ansiedade veio e me assaltou. E a gente, muitas vezes, a gente fala nesse descansar. Mas quando a gente está lá, a gente mesmo não descansa. Quem nunca perdeu, assim, nunca perdeu o sono com uma preocupação de uma conta que você vai ter que pagar? Entendeu? Por mais que a gente fale, não, tá tranquilo e tal, mas peraí, ó. No dia 10 vai bater a conta, e aí? E da onde que eu vou tirar? Né? São coisas assim que às vezes a gente para pensar e eu vejo, aí eu vou analisar muitas vezes, eu vejo algumas pregações e eu eu fico olhando, analisando assim, eu falei, gente, que igreja é essa que a gente está sendo criada? Que cristãos são esses que tem um nível de evangelho, não estou dizendo que eu sou profundo ou não, mas é o que você passa, o que está sendo passado, não é nem o que você passa, é o que está sendo ensinado, entendeu? A chegar a um nível disso, de você ter muitas vezes pessoas que, cristão que se diz cristão não quer morrer. Ou se suicida, né? Com uma crise que está passando, né? Ou se suicida, ou chegou uma crise. Porque aquela a gente sabe de onde. Se a gente tirar a vida, para onde a gente vai. Mas se tirarem a nossa vida por amor de Cristo, para onde a gente vai? Você tem que ter essa consciência. Gente, são dilemas que às vezes a gente vê, né? Quando acompanha. Situações assim, impensadas. Aquela história, né? Você só sente a queimadura quando toca realmente na tua pele, né? Então, pessoas que eu acompanhei assim, que a mulher foi embora, levou os filhos, uma hora para outra, e o cara chegou e não tinha nada, entendeu? Situações de que, como a gente estava orando agora domingo por um rapaz que é irmão, ela congrega lá com a gente, que ele chegou em casa, a mãe deu veneno para os 2 filhos e tomou veneno e morreu, né? E ela deu veneno para os 2 filhos e ela tomou veneno, os 3 morreram quando o cara chegou, viu a família morta. São situações assim, não adianta a gente falar. Não tem o que ser falado. Não adianta a gente falar, não adianta a gente tentar entender. O que o cara tá passando é uma situação, cara, que assim... Aí você vai chegar para ele e vai falar assim, não, mas foi da vontade de Deus. Não, é uma situação que na hora cada um reage de um jeito. E eu já vi pessoas que agiram dessa forma, e já vi uma irmã que perdeu o seu esposo e 2 filhos, e firme no evangelho, contei já para vocês, né, que passou ali, o filho morreu soterrado e ela segurando a mão dele, né, e ela falando, Jesus é bom. Então assim, eu olho para uma situação aqui, estou só observando, não estou fazendo juízo de valor, julgando ninguém, olho para uma situação como a de Jó, e eu vejo uma pessoa falando, nu vim ao mundo, não voltarei, perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha, louvado seja o nome do Senhor. Vamos supor, não foi tão diferente dessa pessoa que perdeu as 2 filhas e a mulher. Perdeu tudo, se você pegar a experiência prática de Jó, né? E há outras pessoas que perderam muito menos e já blasfemaram, amaldiçoaram a Deus e tudo. E eu aqui não estou fazendo uma crítica sobre isso, mexendo melhor ou pior, não é essa a situação, né? A grande situação, talvez,
é a falta de conhecimento que eu tenho de mim mesmo. É essa a reflexão que eu queria fazer agora nesse finalzinho. É o quanto eu me conheço. É o quanto eu posso falar de mim mesmo. Né? Porque Pedro falou que nunca ia negar Jesus. A situação que o Jó passou, né? Por exemplo, então assim, pensando, Senhor, tem misericórdia. Se você falasse para Davi, daqui a algum ano tu vai fazer isso, isso, isso. Ele ia falar, pô, né? Então assim, um exemplo muito bom daquele de Eliseu, começou a chorar, né? No livro de 2 Reis, começou a chorar olhando pelo rei da Síria e falou assim, o que foi? Você está chorando, meu senhor? Ele falou assim, você vai voltar, cara, você vai matar o seu pai, vai ocupar o lugar dele, e você vai transpassar as grávidas, matar as crianças. O que ele falou? Em vez de ele falar assim, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, Pai, me livra disso e tal. O que ele falou? Não, eu nunca vou fazer isso. Mentira. Nunca vou fazer isso. Mas uma coisa interessante, a profecia, quando a profecia vem de Deus, é por isso que você tem que julgar, né? Por muitas vezes, Deus está te orientando o que você tem que fazer. E geralmente, você, quando é por mal, assim, entre aspas, quando é uma coisa que eu não quero, o que eu faço? Ah, não, isso aí não é de Deus, não. Só que quando vai chegar lá na frente, das duas uma, ou você vai se arrepender e vai lembrar de quando você está fazendo que você foi avisado, ou você vai fazer como muitos dos reis fizeram, né? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não se arrependeram e morreram no pecado. E aí você vê um rei surgindo, é muito interessante quando você estuda o livro de Reis, porque você vê um rei surgindo e você fala assim, pô, só o cara olhar o outro. Ele já sabe, olhar o outro não, olhar as 3 últimas gerações, que ele já sabe como o cara começou, como foi, que situação, pô, dá para ele percorrer diferente. E você vê que, você fala assim, como, né? Você sabe o livro de Juízes, os altos e baixos de Israel, você lê, você estuda, você fala assim, como? Sempre achando que ele nunca vai ser igual ao anterior. Não, tá vendo esse cara aí? Eu nunca vou falar isso não. Isso aí eu nunca vou pregar isso. Isso aí eu nunca vou ensinar assim. O cara vê um cantor, sei lá, né, faz uma crítica, porque o cara ganha dinheiro. Não, eu nunca vou fazer isso. Aí passa 5 anos o cara tá fazendo a mesma coisa. Ou eu, Rafael, tá fazendo a mesma coisa. Então assim, eu acho que é uma grande oportunidade às vezes que Deus nos dá, da gente se ver no outro. E tipo assim, você olhar aquela situação e falar assim, pô, Senhor, me livra disso. Eu sou capaz de fazer isso. Não tem escândalo, né, cara? Não tem aquela, meu Deus, aquele homem fez aquilo. Exatamente. Senhor, olha, eu sou capaz. Olha Davi. Putz grila, caramba. Olha a situação. E aquilo levar a gente, eu não estou falando que isso é para justificar os nossos erros, entenda bem. Mas é isso para levar a gente para a posição de humilhação. É só isso, que é onde a gente é guardado. Onde a gente está guardado? Na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Onde a gente está guardado? Cara, aos pés da cruz. Essa é a verdade. Onde a gente está guardado? Uma vez eu estava falando com... Você não pergunta do trabalho, né? Aí eu falei assim, gente, eu falei pro rapaz que eu estava atendendo na prefeitura. Eu falei, o honesto ele nunca vai chegar a ser presidente ou a ser governador, nunca vai chegar no topo. Nesse país nunca vai chegar no topo. Ah, como é que você vai falar uma coisa dessa? Aí eu falei, vamos fazer só um raciocínio pequeno aqui, rápido. Para eu chegar, eu falei assim, né? Para eu chegar, o cara chega para mim e fala assim, olha só, eu tenho essa posição aqui para você ter, só que para eu te apoiar, para tu chegar lá, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí se eu sou honesto, eu vou chegar para ele e vou falar assim, não, eu não me embaraço com isso aí não quer não, isso aí eu não aceito. Aí o cara vai chegar, então tudo bem, então eu não te apoio. Então você não chega, né? E aí o cara tá falando, não, e tal. E o cristão? Eu falei, muitas vezes, hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Antigamente eu achava que o cristão deveria entrar para a política. Hoje eu acho que o cristão tem que ficar fora da política. Porque a gente vive num sistema tão contaminado que para o cara poder chegar lá, ele vai ter que fazer um esquema com alguém. E foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. Porque quando eu estava lendo esse período estou lendo Números, Deuteronômio, e o grande erro que caiu sempre foi em Israel, foi o seguinte: Deus chegava para eles e falava assim, olha, vai lá e invade. Israel, uma coisa interessante que eu estava falando, mas Israel estava passando na terra, aí Deus foi lá e deu possessão, mas a terra era dos caras, né?
Aí Deus fala assim, ó, vai lá, que eu dei a terra para vocês. Só que para vocês tomarem a terra, vocês vão ter que lutar. E quando vocês chegarem lá, vai matar todo mundo. Tem que matar a criança, tem que matar... O que Israel fazia? Invadia, matava homem, mas não, peraí, tem as crianças aqui, não vou matar as crianças não. Ou não, como Samuel, aconteceu com Saul. Mas peraí, as ovelhas eu deixei separadas para a gente poder ir lá e sacrificar ao Senhor, né? Então a gente sempre tem às vezes sempre tem uma desculpa. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre vai ter uma desculpa para quando fizer o erro, ou para se aliar a alguma coisa que... Eu digo isso porque eu vi assim, eu trabalho na prefeitura, então eu vi colegas meus falando que nunca iria fazer e hoje fazem. Mas por quê? Porque se eles não fizessem, eles nunca chegavam, né? Então hoje você realmente, quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno e que nós temos que, para tomar uma posição como os apóstolos tomaram lá, e falando, não, olha só, eu vou pregar e vou pregar. Se você quiser me botar por cadeia, você me bota. Se você quiser me matar, você me mata. Mas eu vou morrer pregando e não vou negar. E isso a igreja tem que começar a pensar, porque Jesus vai voltar. E quem não for, todo mundo tem que pensar que vai. Agora, quem não for, se chegar lá na hora do anticristo, meu filho, duas uma: ou a espada ou a marca, né? Uma vez eu estava pregando isso, eu falei isso, e eu falei, gente, quando assim, tenho visitado a igreja, como a igreja não prega isso? As coisas estão acontecendo, o mundo está se caminhando, né, para a manifestação do anticristo aí. O mundo está fazendo os blocos e tudo aquilo que a gente conhece de Bíblia está acontecendo, e a igreja não acorda para isso. Isso às vezes me angustia, sabe? Não é falado isso, não é pregado, não é conversado, não é mostrado, não é feito estudo, não, a igreja não se percebe a isso. São dias escuros, né? Dias angustiosos, dias difíceis, e realmente eu fico pensando assim, talvez em outros países outros irmãos tenham outra realidade, né? Como você falou, mas pelo menos aqui no Brasil a gente sofre e luta, né? Assim, eu fico pensando assim, todo dia tentando lutar para não esfriar, para não, né? Para não me amoldar, né? Como você colocou, a gente tenta lutar para não se amoldar ao presente século, né? Mas de fato é uma luta diária, não só para a gente, como para os nossos filhos, né? Que a gente procura ensinar, procura direcionar no Senhor, procura instruir no Senhor. E foi até uma coisa que eu vi, foi uma coisa que eu vi, até uma reflexão de um pastor, falando qual igreja a gente vai deixar para os nossos filhos? Qual vai ser a igreja? Qual a igreja? O pastor comentando, falando sobre isso, falando da realidade, né, da volta de Cristo, de tudo isso, e falando qual a igreja no Brasil que vai ficar para a próxima geração. Se Jesus não voltar, ele falando, né? Caso Jesus não volte, qual a igreja que vai ficar? Qual o pensamento, qual a pregação que vai ser feita? A minha grande esperança, João, assim, né, particular, é que da mesma forma que no livro de Juízes, né, Deus usou muitas circunstâncias para fazer eles... Porque, assim, hoje eu estou tentando buscar um cristianismo muito simples, né? Aquilo, se meu povo, gosto muito da NVI, né? Que é a minha propriedade, é o que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, eu vou ouvir e eu vou sarar e eu vou fazer o que tem que fazer. Então uma coisa, sabe? Não é uma coisa... Reconhecer. É isso, é o básico, é o básico. Que eu procuro trazer assim para o meu aspecto da minha vida. Então, assim, como às vezes eu não consigo fazer isso, então Deus cria circunstâncias para eu fazer isso. Então, como é que eu sei em Israel, no livro de Juízes? Vinha a prensa, essa é a verdade. Vinha a situação, vinha aquela situação dos midianitas e tal. Só que hoje a gente não está no contexto de guerra, naquele contexto que eles viviam. Hoje são outras situações. Mas eu creio particularmente que situações que Deus vai permitir, não que seja a vontade dele, mas que ele vai permitir para despertar a sua igreja, como ele fez ao longo não só da igreja digamos,
pós-Cristo ou do seu povo mesmo, em momentos em que o povo o deixou, o abandonou, como Jeremias fala muitas vezes. Agora vocês verão quão amargo é deixar o Senhor vosso Deus, que vocês trocaram o manancial de água viva pela cisterna rota. Então toda aquela colocação que Jeremias coloca, o Espírito de Deus coloca na boca dele, e Israel passa ali por situações muito complexas, assim como esse texto aqui, 70 anos depois de Cristo, o general, né, Tito chega lá e realmente derruba as muralhas, cerca Jerusalém, e realmente o povo passa por uma situação de dias extremamente angustiosos, né, porque não reconheceram a visitação ou o dia da visitação. Então assim, eu olhando isso aqui, pelo menos ficar essa reflexão, né, pegando um pouquinho do que cada um falou, que assim, a inveja pode assaltar qualquer um de nós, a competição, o ciúme, né, às vezes até aquele cara mais errado como o filho pródigo, ele consegue dar depois o Espírito de Deus vai lá, trabalha e ele volta, mas às vezes o cara muito certo como o filho mais velho, né, fala assim, não, pô, isso aí eu não vou aceitar, ou seja, é uma coisa até que às vezes rachava a minha cabeça, que eu falava, caramba, Jesus está ensinando uma parábola, o Pai é Deus, os servos são os anjos, o pecador arrependido está ali, a alegria da salvação está ali, e o cara que se acha correto está fora, ou seja, o cara está fora. O Pai sai do local de habitação, vem aqui conversar com ele para convencer, para trazer ele aqui, e ele em toda a sua justiça, toda a sua vida correta, está fora. Ele não está dentro, ele está dentro só fisicamente, ele está fora. Então assim, gera essa reflexão no sentido do Senhor nos ajudar, nos inspirar, né? A gente está orando assim como Davi, pedindo ao Senhor mesmo que sonde o nosso coração, que guarde o nosso caminho, que livre os nossos pés de tropeçar, nos ajudando, quando a gente abrir a Escritura, a colocar um espelho, né? Que ela sirva de fato como aquela bacia de água, que o sacerdote viu o reflexo do rosto dele, sabe? Que quando a gente abrir a palavra, que a gente possa ver o reflexo mesmo da nossa alma ali, que o Senhor possa trazer as realidades que às vezes nós não enxergamos como Pedro para fora, né? E que essa água da palavra sirva para nos lavar, para nos purificar, nos limpar e permitir que a gente permaneça assim cada dia mais dependente dele, né? Assim, aos pés dele, né? Diante de todo esse cenário aí também difícil, né? Como o João colocou, extremamente difícil, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E uma outra coisa, né? Tá vendo? E tudo isso a gente vê, mas a gente tem que estar feliz com isso, né? Porque se está acontecendo, é porque Jesus deixou que iria acontecer. E quanto mais estiver próximo a vinda dele, mais coisa, assim, entre aspas, pior vai ficar, né? É muito complicado.